Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Crônicas, capítulo 19 em diante. A palavra de Deus diz assim: o rei dos Moabitas ultraja os mensageiros de Davi e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filisteus de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar, a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, os rapou e descortou os vestidos pelo meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviaram a Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que à frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou a Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Zofaque, capitão do exército de Adadizé, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou todo o exército de Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carro e 40.000 homens de pé, e a Zofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adadizé que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e o fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto aconteceu que, levantando-se guerra em Jessé com os filisteus, então Sibicai, o Uzatita, feriu a Zipai, dos filhos de Rafa.
e ficaram abatidos, e tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Por que seria isto causa de delito com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gate, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti os 3 anos de fome, ou que 3 meses te costumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, ele, o Senhor, viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo, de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gate que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gate, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou a Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei a Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos.
invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém.